O cenário estava montado para mais um debate político, mas o que aconteceu naquele momento, ninguém poderia prever. O confronto entre Frei Gilson e Guilherme Boulos, um dos principais líderes de esquerda do Brasil, era esperado para ser um choque de ideias. Ambos com histórias e ideologias bem definidas, um defensor da fé cristã e outro do movimento social, estavam prontos para disputar espaço no palco das discussões nacionais. Mas o que se seguiu foi muito mais do que um simples embate ideológico. Frei Gilson, com sua serenidade habitual e presença imponente, foi capaz de surpreender Boulos de uma forma que ninguém esperava. Em um momento que parecia ser mais uma troca de acusações políticas, o frade, com a calma que sempre o caracterizou, fez uma revelação inesperada. Com uma mensagem de Deus, ele tocou profundamente, não só Boulos, mas também a plateia e todos os que assistiam. Frei Gilson, com um sorriso tranquilo, se preparava para falar, mas o que ele disse logo após foi como uma flecha certeira no coração de Boulos. As palavras que ele havia recebido em sua vida como frade se tornaram uma arma poderosa de transformação naquele debate. O líder de esquerda, que sempre defendeu uma visão crítica da religião e das estruturas tradicionais, não estava pronto para a intensidade espiritual que ele enfrentaria. A plateia, em silêncio absoluto, aguardava com tensão o que viria a seguir. Mas uma coisa era certa: aquele não seria apenas mais um confronto político. Era algo muito maior, algo que tocaria o coração de todos os presentes e os faria refletir sobre o que realmente importa. O debate estava tomando uma direção inesperada. Boulos, com sua postura firme e discurso afiado, tentava criticar as estruturas da igreja e suas possíveis interferências na política brasileira. Ele não hesitou ao atacar o que considerava um papel opressor de instituições religiosas em relação ao povo. Porém, Frei Gilson, com sua serenidade e confiança, não estava ali para se intimidar. Ele sabia que o que tinha a dizer transcendia as questões políticas e tocava algo muito mais profundo. Com um olhar tranquilo, Frei Gilson se virou para Boulos e, com a suavidade que só ele sabia usar, disse: Boulos, você fala sobre as estruturas que precisamos transformar, mas nunca se pergunta o que acontece quando nos fechamos para o que é verdadeiramente divino. Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá força, coragem e compaixão. Mas para acessar essa força, precisamos ter a humildade de reconhecer nossas fraquezas, de ouvir a sua palavra com o coração aberto. A plateia, que estava acostumada com os embates fervorosos de Boulos, ficou em completo silêncio. Ninguém esperava um movimento tão profundo e inesperado de Frei Gilson. Boulos, que antes estava seguro em sua retórica, ficou visivelmente abalado. As palavras de Frei Gilson, longe de ser uma defesa passiva, foram um verdadeiro convite a refletir sobre a natureza de seu próprio discurso. Frei Gilson continuou com firmeza e compaixão. Quando Deus nos fala, Ele nos lembra que não podemos construir um país de paz com corações cheios de ódio. A verdadeira transformação começa quando conseguimos enxergar as necessidades do próximo, quando acolhemos a fé não como um fardo, mas como um caminho de renovação. Nós, como povo, não precisamos mais de ódio e de divisões. Precisamos de fé, de esperança e de um propósito maior. O impacto foi imediato. A plateia, que observava atenta, começou a perceber que o debate estava transcendendo o plano político. Não se tratava mais de quem tinha a razão ou a lógica, mas sim de algo muito maior que tocava as fibras mais profundas da humanidade. Boulos, que estava visivelmente desconfortável, tentava processar o que acabara de ouvir, mas não conseguiu articular uma resposta eficaz. Ele sabia que suas palavras, embora afiadas, não haviam penetrado da mesma forma que as de Frei Gilson. O frade não havia apenas falado sobre política, mas sobre a transformação interna que todos precisamos experimentar para verdadeiramente mudar a sociedade. Antes de seguirmos com esse debate tão transformador, quero trazer algo que está gerando um grande movimento. Tem um livro que está sendo comentado por todos, Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula e até sobre as grandes mídias. Mas será que você acredita mesmo nessas coisas? Ou será que isso é só mais uma teoria da conspiração da direita?
A plateia, visivelmente tomada pela reflexão, aguardava ansiosa pelo desenrolar. Com um tom de provocação, o apresentador continuou. Esse livro está incomodando justamente porque ele revela aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer. Revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo, feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. Todos na plateia ficaram paralisados, refletindo sobre a profundidade da questão. O apresentador então provocou ainda mais. Saiu uma notícia recentemente que a esquerda está tentando censurar esse manual. É verdade isso. A plateia explodiu, em aplausos, mas a resposta veio com firmeza e convicção. Totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas, não é mesmo? Se eles estão com medo, é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. Muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo, para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. A plateia, que estava em silêncio absoluto, parecia estar absorvendo as palavras de Frei Gilson. Boulos, que já estava visivelmente desconfortável com a profundidade do discurso, não sabia como responder a um ataque tão sutil e impactante. Frei Gilson não estava apenas debatendo ideias, ele estava tocando nas questões que Boulos, como defensor da esquerda, muitas vezes evitava a humanidade, a fragilidade e a verdadeira transformação do coração humano. Boulos, tentando retomar o controle da situação, disse com uma voz mais firme: Frei Gilson, com todo o respeito, você sabe tão bem quanto eu que as instituições de poder controlam as narrativas. Você fala de Deus, de perdão, de união, mas... E quando a pobreza, a desigualdade e a falta de direitos são os maiores inimigos do povo, como podemos falar de fé e unidade quando as condições materiais de tantos brasileiros são ignoradas? Frei Gilson, sem perder a serenidade, respondeu: com tranquilidade. Eu entendo sua preocupação, Boulos, mas veja, as condições materiais são importantes, sem dúvida, mas elas não são a resposta final. O que a sociedade precisa mais do que pão é o alimento da alma. Quando a alma está vazia, quando as pessoas não têm esperança, mesmo o pão se torna insignificante. Não podemos resolver os problemas com mais divisões, com mais ódio. Precisamos de compaixão, de reconciliação. A plateia, dividida até então, estava começando a se mover para o lado de Frei Gilson. Boulos, com seu discurso ardente sobre a justiça social, parecia estar perdendo terreno para o apelo humanitário do frade. Frei Gilson continuou: a verdadeira mudança não é imposta por força, mas por um movimento genuíno de transformação interior. Quando conseguimos enxergar a dor do outro com o coração aberto, é quando a verdadeira cura começa. É quando conseguimos encontrar um caminho que não seja de ódio ou de revolta, mas de esperança. Boulos, agora claramente sem palavras, tentava se recompor, mas o impacto das palavras de Frei Gilson era evidente. Ele sabia que estava sendo desarmado não com ataques políticos, mas com a verdade universal de um amor que transcende as ideologias. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Boulos, claramente desconcertado, estava sem saber como reagir. As palavras de Frei Gilson haviam tocado uma corda sensível que ele não estava preparado para enfrentar. A calma e a profundidade com que o frade havia se expressado pareciam ter desarmado o discurso político de Boulos, que, por mais firme que fosse em suas convicções, não conseguia contestar a simplicidade e a verdade do que estava sendo dito. Boulos, tentando recuperar o terreno perdido, disse com voz mais baixa, mas ainda firme: Frei Gilson, você fala da importância de um coração aberto, mas e os milhões de brasileiros que continuam sofrendo,
De que adianta falar de reconciliação? Quando as desigualdades continuam crescendo, eu respeito sua fé, mas a realidade precisa ser enfrentada com ações concretas, não com palavras de conforto. Frei Gilson, sem perder a compostura, respondeu de forma incisiva, mas gentil. Boulos, a transformação que você busca não virá através do confronto constante da luta interminável. Ela virá quando aprendermos a amar verdadeiramente o próximo, sem olhar para as diferenças, sem permitir que as ideologias nos separem. Quando dizemos que queremos paz, queremos uma paz que nasce no coração de cada um. E essa paz só será verdadeira quando todos, sem exceção, forem tratados com dignidade. A plateia agora estava dividida entre a reflexão e a admiração. Frei Gilson não estava apenas defendendo uma ideia política ou religiosa, ele estava propondo uma visão de mundo, uma filosofia de vida que transcende as disputas ideológicas e nos coloca diante de nossa própria humanidade. Boulos, que começava a se dar conta da profundidade da conversa, fez uma pausa. Ele sabia que não podia mais defender suas ideias com a mesma intensidade de antes. Frei Gilson havia colocado o dedo na ferida de uma maneira que ele não esperava. Boulos respirou fundo e, com um olhar mais suave, disse: "Eu vejo que o que você está propondo não é fácil. Talvez eu tenha sido duro demais nas minhas palavras. Talvez haja algo a mais que precisamos buscar além da política." Frei Gilson, com um sorriso calmo, concluiu: "A política é importante, Boulos, mas a alma do povo é o que realmente importa. Quando conseguimos transformar nossos corações, nossas ações se tornam mais justas, mais verdadeiras. É isso que o Brasil precisa agora. Não mais polarização, mas união." O estúdio estava em um silêncio profundo. O debate, que inicialmente parecia ser mais um confronto político, havia se transformado em uma lição de vida e de fé. Frei Gilson, com suas palavras cheias de sabedoria, havia desafiado Boulos e toda a plateia a pensar sobre o que realmente importa. A repercussão do debate foi imediata. As redes sociais começaram a ferver com discussões e análises do confronto entre Frei Gilson e Boulos. O que parecia ser um simples embate político agora se transformara em uma discussão profunda sobre valores humanos, fé e a verdadeira transformação social. Os internautas rapidamente começaram a dividir suas opiniões. Uns admiravam a postura serena e a mensagem de amor e compaixão de Frei Gilson, enquanto outros se voltaram para Boulos, questionando sua abordagem pragmática diante da proposta mais filosófica e espiritual apresentada pelo frade. Nas primeiras horas após o debate, várias postagens começaram a circular. "Frei Gilson tocou onde ninguém mais ousaria", dizia uma delas. Outra comentava: "Boulos, apesar de defender seus ideais, ficou sem palavras. A paz que Frei Gilson trouxe foi maior que qualquer discurso político." A hashtag era Frei Gilson vis Boulos estava entre os assuntos mais comentados, com vídeos dos momentos mais impactantes sendo compartilhados por milhões. No entanto, a mídia tradicional tentava minimizar o impacto. Alguns jornalistas, em suas análises, buscaram focar apenas nos pontos políticos do debate, desconsiderando a mensagem profunda e transformadora de Frei Gilson. Outros tentaram enfraquecer o impacto da conversa, sugerindo que a fé não deveria ter um papel tão significativo nos debates políticos. Mas o público, especialmente nas plataformas digitais, estava em sintonia com a mensagem do frade. Para muitos, Frei Gilson havia mostrado que a verdadeira mudança social começa com o coração e não com a retórica ideológica. Em conversas mais íntimas, os telespectadores começaram a refletir sobre as próprias vidas. A vulnerabilidade de Boulos, que foi tocado pelas palavras de Frei Gilson, gerou empatia. A plateia, que estava tão dividida entre as ideologias, agora se via sendo desafiada a repensar o que realmente importa. As divisões ideológicas estavam sendo de alguma forma desarmadas pela abordagem do frade. O que acabamos de assistir não foi apenas um debate, foi um verdadeiro confronto de corações e almas. Frei Gilson, com suas palavras de paz e transformação, tocou em algo muito mais profundo do que apenas política. Ele trouxe uma visão de humanidade e fé
que deixou todos pensando sobre as reais questões que precisamos enfrentar em nosso país. E agora queremos saber qual é a sua opinião. Você acredita que é possível transformar nossa sociedade com base em valores humanos e espirituais, como Frei Gilson propôs? Ou como Boulos, você acha que devemos focar mais nas questões políticas e materiais? Como podemos equilibrar as duas coisas em uma sociedade justa? Comente abaixo e compartilhe sua reflexão conosco. Queremos saber o que você pensa sobre essa troca de ideias, que sem dúvida ficará marcada na história da televisão brasileira. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos continuar essa conversa nos comentários, porque, como vimos hoje, a verdadeira transformação começa dentro de cada um de nós. Nos vemos no próximo vídeo.